Hello, guys! How are you today? Eu sou a Mariana, coordenadora do Bilíngue aqui do Colégio Dinâmico, e hoje nós estamos aqui em uma presença muito especial das nossas professoras de inglês aqui do nosso Bilíngue, para falar um pouco do sistema bilíngue, tirar as dúvidas de vocês, contextualizar de como funciona o ensino bilíngue, qual a diferença de o simples aprendizado da língua inglesa, e estou aqui com as nossas professoras que vão se apresentar para vocês. Hello, guys! Meu nome é Laiane. Eu sou formada aqui em Letras em Inglês pela Universidade Federal de Jataí. E esse ano, assim como o ano passado, eu também vou estar trabalhando com o primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental 1. Conto com vocês. Beijos! Hello, guys! Teacher Daniela aqui. Sou formada em Letras, Inglês e Português pela Universidade Federal de Berlândia, a UFO. Sou formada também em Inglês pelo IASG. Trabalho com a língua inglesa há 20 anos, sempre em escolas particulares. Esse ano eu estou trabalhando com o 6º ano do Ensino Fundamental 2, Educação Infantil Jardim 2, Ensino Médio e o pré-vestibular, Enem pré-vestibulares. Isso. E como eu já introduzi aqui no começo, nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito interessante e principalmente para desvendar quais são essas diferenças entre o ensino bilíngue e aquele aprendizado comum da língua inglesa. As professoras estão aqui para nos ajudar nessa conversa, que vai ser realmente um bate-papo mais leve, mais tranquilo. Deixamos aqui em aberto também as sugestões nos comentários, dúvidas de vocês. Estaremos aqui nesse programa, no nosso High Five Time, aparecendo mais vezes para vocês. E para começar, eu já queria dizer que eu vou aqui estar fazendo o papel de apresentadora também, para tirar o melhor delas, conseguir com que vocês vejam, né, como elas são inteligentes, tudo que nós preparamos para esse ano de 2025. E a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é: a aula de inglês do ensino bilíngue, ela é diferente da aula de inglês de um curso de inglês ou até mesmo as próprias aulas de inglês do colégio convencionalmente. Eu queria que vocês nos explicassem qual é essa diferença, qual a diferença no preparo dessa aula, como que vocês se organizam, para que a gente pudesse explicar para as nossas famílias e alunos também. Qual que é a diferença da educação bilíngue com a escola, por exemplo, tradicional, né, que tem o inglês como, né, faz parte da grade, e também as escolas de inglês. Nas escolas de inglês, a gente vai aprender a desenvolver as 4 habilidades, né, o listening, o speaking, o reading e o writing, mas dentro de uma programação específica de um plano, né, integrado. O que a educação bilíngue faz? Ela é interligada com todas as disciplinas da grade curricular, né? Então, esse é o grande diferencial. Enquanto o aluno está aprendendo os conteúdos de geografia, matemática, história, ciências e etc. e tal, ele vai aprender inglês todos os dias, que temos aulas todos os dias, e no inglês ele vai aprender esse conteúdo também que ele está aprendendo nas outras matérias. Esse é o grande diferencial. É o principal diferencial. Principal diferencial. Tá? Esse é o grande ponto da educação bilíngue, que é tão rica e tão necessária, né? Hoje em dia, por isso que vem crescendo cada vez mais, né? E você, Laiane, como sendo professora também do bilíngue e de inglês em outros locais também, somente aquela aula mais tradicional, o que você observa que sejam essas diferenças em relação aos alunos, ao aprendizado? Quais são as diferenças realmente daquilo que eles assimilam? A grande questão que a gente coloca, assim, na questão da educação bilíngue e na questão dos cursos de idioma mesmo, é que ambos eles tentam trazer o aluno para dentro da sala de aula de uma forma diferente. Como, por exemplo, nos cursos de idioma, eles querem trazer esse grande interesse dos alunos em aprender o vocabulário, em conversação, em sempre estar interagindo um com o outro de uma forma com que complementem as 4 habilidades. Mas, assim, no ensino bilíngue, ele tem muito aquela questão da contextualização. Então, a gente vai falar sobre animais. Mas, aí, enfaticamente, a gente vai falar sobre animais do fundo do mar. Mas a gente não vai falar só fish, whale, a gente vai falar sobre todo o contexto que o mar ele é colocado no nosso planeta. Vamos falar o tanto que o mar é importante. E assim a gente vai criando uma relação do aluno com o próprio inglês. Porque dentro do programa bilíngue, há a grande importância da questão cultural. Então, é uma coisa que é um diferencial no bilíngue,
mas que também engloba o aluno a ter várias visões de mundo. E assim ele vai aprendendo o inglês de uma forma mais natural e bem mais tranquila. É uma coisa que eu até vi bastante nas pesquisas e que a gente até sabe por conta do nosso material também, o nosso material que é o High Five, ele tem esse intuito realmente de trazer uma contextualização para esse aprendizado. Então, não é aquele sistema que a gente está acostumado em chamar a atenção do aluno para repetir o vocabulário, corrigir certas palavrinhas, falar muito em cima de fonética. Lógico que tudo isso é necessário também, né? Nós também cobramos durante a aula. Mas o ponto principal é essa contextualização, explorar, né? Expor para o aluno todos os detalhes do mundo, seja da fauna, da flora, de países, de tudo que a gente vê mesmo em outros conteúdos abordados em outras áreas, né, da educação. E eu vejo que o intuito é diferente, né? Seria mais falando de uma contextualização a nível de mundo mesmo. E falando nisso, eu queria saber, em cima dessa diferença, né? Qual que vocês percebem que, por exemplo, se a gente fosse falar, olha, a diferença do ensino bilíngue está nessa chavinha, para resumir assim, é isso aqui que é o diferente. Como que vocês diriam? Por exemplo, é focado mais em qual parte do desenvolvimento? Project Learning. De projetos. O nosso material ele é dividido em PBL, num livrinho que chama PBL, sim, que é Project Based Learning. E todo o nosso ensino bilíngue, existem vários tipos de ensino bilíngue no Brasil, né, no mundo, mas assim, que são implementados no Brasil. A imersão 50%, 50-50, em que metade das disciplinas eles têm aulas, todas as disciplinas em inglês. E né, em outras em português. Não é o nosso caso, a gente tem o inglês em que a gente entra todos os dias, né, e a gente trabalha as outras disciplinas, assim como eles trabalham, mas na língua inglesa. Então, o nosso material é baseado, a nossa metodologia é baseada no CLIO. O que é o CLIO? É o Content and Learning, in Language Integrated Learning, que é o conteúdo integrado das matérias. Então, essa é a grande chavinha que você falou. Uhum. O que o CLIO faz? Ele traz todos os conhecimentos gerais que são importantes, que estão dentro do planejamento, né, central de toda a grade curricular, integrado com o inglês. E através do quê? Dos projetos, que é o PBL, Project Based Learning, tá? E aí temos o terceiro livrinho, que é o Language, que aí ele vai tratar do quê? Vocabulário e gramática, que é o que eles já tinham, né? Mas agora, o que é o a mais? É essa contextualização e essa integração entre as disciplinas. É o grande ponto forte, tá? Uhum. E o desenvolvimento dos projetos, né? Que faz uma diferença muito grande. Quando que o aluno vai ter mais facilidade para aprender a segunda língua? Quando ele consegue reconhecer aquilo no dia a dia dele. E é o que acontece com a educação bilíngue, né? Eles conseguem ver aquilo ali no dia a dia deles, eles estão utilizando. Então, quando você utiliza, você consegue se enxergar enquanto sujeito dentro daquilo ali, você vai aprender com uma facilidade muito maior. Com certeza. Então, esse é o grande diferencial. Eu concordo muito com o que a Dani falou. Ela falou muito bem, falou sobre a questão da contextualização, falou sobre os livros que são muito importantes. Um se integra ao outro, e isso daí é muito interessante de se ver, porque os alunos, eles se sentem... como um capítulo se liga ao outro, eles conseguem ligar de uma forma com que as informações não sejam cansativas e maçantes para eles. E é a mesma coisa que um pesquisador chamado Krashen, ele fala sobre aquisição de linguagem, que quando colocado em um ambiente bem contextualizado, significativo, a adquirição da língua, ela acaba sendo um pouco mais natural. Então, quando a gente tem essa abordagem dentro dos livros de uma forma com que eles podem se inserir dentro desse mundo, podem ver o mundo de outras pessoas, de vários outros países, eles sentem que tem um grande pertencimento, que a língua ela é ampla e que a língua inglesa ela não é só uma língua em si, mas que ele também tem uma grande gama de culturas em volta do mundo e tudo mais. E a cultura... O que acontece com a educação bilíngue? Ela deixa de dar importância à nossa cultura? Não.
Jamais. De forma alguma. Sim. Muito pelo contrário. Muitas vezes ele vai fazer, a criança, né, a pessoa, o sujeito vai fazer inglês numa escola de inglês, ele vai aprender muito da cultura, por exemplo, da escola, se ela é britânica, se ela é americana, ele vai adquirir muito conhecimento em relação à cultura, né, que está sendo ensinada ali. A questão do bilíngue é que ela respeita muito, a educação bilíngue, ela tem um respeito muito grande pela própria cultura do aluno. Na educação bilíngue, a gente usa uma expressão que se chama translanguaging. Isso a gente vai falar o ano todo, tá? E eu quero que vocês lembrem dessa palavrinha, translanguaging. O que é o translanguaging? É a translinguagem. O que acontece? Às vezes o aluno traz para a sala de aula uma palavra que ele não tem certeza como é que fala. Então, ele trouxe, assim, um pedacinho dela em português e aí ele sabe um pedaço dela em inglês. Aí eu vou desqualificar isso que o aluno trouxe? Não. Porque isso é translanguage, ele está linguageando, mas assim, Quase como a gente fala. transcrevendo em outras línguas, né? Então, assim, a cultura dele, isso acontece muito, de onde surgiu a educação bilíngue, né, que foi nos Estados Unidos, na Europa. Quando surgiu, foi para adaptar o inglês, por exemplo, aos refugiados, aos imigrantes. Então, onde que a gente vê toda a literatura, todos os projetos, todos os estudos que tem em educação bilíngue surgiram a partir disso. Não é o nosso caso, nós não temos muito disso no Brasil. A maior parte da nossa educação bilíngue acontece nas escolas particulares, né? Mas surgiu muito disso, de contextualizar o quê? Trazer esse imigrante, esse refugiado para aprender uma língua, né? A nossa língua, a língua do lugar onde ele está inserido, mas sem desqualificar a cultura, o conhecimento dele de mundo. A gente não pode falar que o que a pessoa conhece, o que você conhece aqui não importa, você vai aprender agora só o inglês de tal lugar? Não. Então, o legal da educação bilíngue é isso. A gente não desrespeita, a gente não desqualifica a nossa língua, a nossa cultura, entendeu? A gente faz esse translanguage mesmo, que eu falei que é muito importante. Isso é muito importante da gente falar, porque às vezes tem dúvidas dos pais ou até de alunos que perguntam, teacher, a gente vai falar o inglês britânico ou nós vamos falar aqui o inglês americano? Excelente. E essa explicação da Dani foi a mais completa possível para a gente conseguir explicar, né? Aqui não se trata de um inglês certo e um errado, uma palavra que é mais usada ou não, justamente porque a gente não vai anular esse contexto dessa aprendizagem inglesa, né? Então, qualquer tipo de sotaque, ele é válido, ele é bem-vindo. E eu falo muito isso para os meninos em sala de aula. Hoje, tende-se, com o tempo, não me matem, não joguem hate em cima de mim, por favor, nas minhas redes sociais, mas... cada vez mais vai cair em desuso isso de inglês britânico a inglês americano. Já está caindo. O que a gente fala? Tendência atual? Inglês internacional. Por que inglês internacional? É o inglês que você saiba se comunicar em qualquer parte do mundo. Independente se você aprendeu britânico, americano, canadense, australiano, certo? Então, assim, por exemplo, a Fernanda Torres, né? Ela ganhou o Globo de Ouro. Globo de Ouro, nos Golden Globes. Muita gente criticou o sotaque dela. Gente, posso falar? Ela falou perfeitamente, porque ela falou, ela passou a mensagem dela, ela foi compreendida. Então, assim, ela não teve nenhum erro de transmissão. Então, esse é o objetivo, você falar e ser compreendido, você passar a sua mensagem. Então, essa é a grande tendência atual, tá? Você não pode descaracterizar o que você sabe, esquecer o seu conhecimento de mundo. Né? Você não tem que falar com sotaque necessariamente britânico ou americano, senão você não está falando certo. Você tem que perder o seu sotaque. Não, o seu sotaque é a sua cara. Ele faz parte, né? É a sua vivência, né? É a sua raiz. Então, você não precisa perder isso para você aprender qualquer língua. Não só inglês, mas qualquer uma. Mas é uma coisa que é bem inserida agora no inglês, que ele agora não é mais considerado uma língua estrangeira, né? Ele é considerado uma língua franca. Uma língua franca é uma língua que liga... vários países, várias culturas, não só em questões, por exemplo, de comunicação, mas também em questões de entretenimento, em questões artísticas. Por exemplo, se a gente for ler literatura, a gente vê textos acadêmicos, a gente utilizar qualquer tipo de entretenimento, filme, música e tudo mais, tudo vem em grande gama na questão da língua inglesa.
porque é uma coisa que liga uma a outra. Então, a gente perceber que uma língua vai mudando uma para outra. Por exemplo, antigamente, a língua franca era latim. Mas ela vai se desenvolvendo, outra língua vai se sobressaindo a ela. E assim o inglês também, como a Dani falou, em algum momento também vai ter o seu fim. Mas, por enquanto, ele está sendo uma língua global. E por quais questões? Financeiras, né? Territoriais. Isso vem de quando? Desde a época da colonização, né, britânica. E aí muita gente, os alunos perguntam muito, tia, lá nos Estados Unidos eles aprendem português? É uma dúvida que as crianças sempre têm, né? Porque mas por quê, para eles aqui é comum, né? Tem que aprender inglês. Assim, mas por que a gente tem que aprender inglês e eles não aprendem português? Quais países é falado português? Né? São pouquíssimos, você não enche a mão, né? E a língua inglesa? Ela é falada em muitos lugares do mundo. Não necessariamente como primeira ou segunda língua. Mas o que é o inglês? Ele é a língua internacional da maioria das questões. Por exemplo, é a língua internacional dos transportes. Você vai viajar para qualquer lugar do mundo, vai estar em qualquer meio de transporte que você escolher, a língua inglesa vai estar lá como instrução, certo? Independente se for avião, se for trem, se for navio, é a língua internacional. A língua monetária internacional é qual? Qual? É o dólar americano. Por quê? Questões imperiais, questões econômicas, infelizmente, né? Gostando ou não, é a nossa realidade. Então, assim, hoje tem que ficar muito claro que a gente não aprende inglês por ser uma estética ou uma coisa extra. É uma necessidade. Você falando inglês... Foi-se o tempo que a gente aprendia inglês para viajar, Para né? viajar, não é isso para extra. Não, hoje é necessidade. Hoje até em questões, por exemplo, se você quiser fazer um mestrado, um doutorado, você tem que ter uma segunda língua. Lá, e sabe o que eu falo para os meninos? meninos? Muitos alunos, principalmente do ensino médio, falam, eu não quero fazer faculdade, eu não quero seguir carreira tal... Mas eu falo, poxa, seu pai tem uma fazenda, legal, você vai seguir vai seguir o caminho da sua família, que é no agro e tal. Mas eu quero ser um grande produtor, continuar, né, dando segmento à tradição familiar. Como é que você vai fazer isso? Você vai comercializar somente com o Brasil? Se for, mas eu quero fazer comércio com a China. Ok. Em que língua que você vai fazer comércio com a China? Será que a pessoa que vai comunicar com você é chinesa? Ou será que ela é até uma pessoa de fora? A linguagem dos negócios oficial, ela é em inglês. Então, assim, é muito, muito sério, né? É importante que a gente contextualize isso, a importância, né? Às vezes as pessoas não têm essa noção, né? A relevância, né, do inglês, hoje em dia, ela passou muito além de ser um detalhe breve. Antigamente era muito comum, né? A gente vê, nossa, eu quero aprender o básico para eu conseguir viajar e me comunicar. Hoje em dia, né, na realidade dessas crianças atuais, né, elas entram nos jogos, elas lidam com a língua inglesa. Linguagem então, se elas estranharem aquilo, elas vão se afastar de um objetivo, de um brinquedo, de um filme. Exatamente. Até para futuras carreiras, né, dentro de uma universidade, a questão das pesquisas. Hoje em dia, todas as pesquisas são feitas em inglês. São feitas. O acesso após a faculdade, né, muitas vezes em algumas áreas, principalmente da área da saúde, mas em todas as áreas, inclusive na área da agronomia, do agronegócio. Tecnologia em geral, né? Tudo que é novo é lançado primeiro na língua inglesa, justamente pela internacionalização dela, né? A globalização tá aí, É fundamental. Eu acho que, assim, a gente vai conseguir deixar bem claro que a importância não é só aprender o inglês, mas é assimilar o mundo, realmente, né? E fazer parte dessa, né? Dessa transformação, dessa globalização. Sim. E até falando sobre isso, né? Dessa mesclar, eu queria perguntar para vocês, né? Às vezes é uma dúvida dos nossos pais também, e para a gente explicar como que a gente vai fazer numa escola bilíngue para equiparar tanto a aprendizagem do português quanto para inglês. Principalmente quando a gente fala de crianças menores. Será que uma interfere na outra, uma soma na outra? Como que funciona isso? É muito importante falar disso. Eu tenho uma experiência muito grande, vocês sabem disso, de 20 anos. Eu tive uma escola, né? Morei fora e eu tive uma escola durante 10 anos em que eu alfabetizava as crianças primeiro, nas duas línguas, né? Antes até deles irem para a escola. Então, os meus alunos sempre começaram com 3 anos, que é a idade que eu particularmente considero a ideal. Quanto mais cedo a criança tiver contato com a segunda, ou a terceira, ou a quarta língua que for,
mais facilidade ela vai ter. Sim. Por quê que ela tem facilidade? Porque ela ainda não arraigou as regras gramaticais, entendeu? Para ela, a língua que ela está aprendendo é natural. Sim. Então, o cérebro dela não vai fazer distinção em áreas. L1, L2, a gente chama isso na educação bilíngue. Ela não tem essa diferenciação, entendeu? Então, ele vai ter facilidade em absorver com naturalidade essa segunda língua, com muito mais facilidade do que, por exemplo, um aluno que começa com 13, 14. Não que ele não vá aprender, né? Mas a facilidade, quanto mais cedo ele inserido numa segunda língua, mais facilidade ele vai ter. E também, só para aproveitar, né, a Teacher Laiane, nossa professora de primeiro ano, e foi professora de primeiro ano no ano passado também. Como você está ali em contato direto com essa aprendizagem, alfabetização, o que você tem a agregar sobre isso, esse ensino duplo das duas línguas? O nosso primeiro ano do ensino bilíngue foi ano passado e foi uma experiência muito boa e a gente deu de aprender muitas coisas novas, mas a coisa que a gente tem que ter muito em mente é que as crianças, elas já têm um grande domínio da língua materna deles, que são a L1, que é português brasileiro. Então, quando eles têm em frente uma L2, que é o inglês, então, o português já está dominado para eles. Então, o inglês ele vai entrar como uma integralização. Claro, foi o primeiro ano, mas eles vão sair falando inglês. Não vai acontecer. Por quê? Isso daí é uma coisa que é construído passo a passo, é uma escada que eles vão subindo sozinhos, que às vezes eles vão ter que subir sozinhos, mas às vezes eles vão ter que ter uma ajuda dentro de casa. Laiane, então que filme que eu assisto com ele, que série que eu assisto, qual livro, qual brincadeira eu posso fazer, tudo isso ajuda eles a internalizar as palavras, internalizar a língua quando ele chegar em casa. Então, quando a gente trabalha aqui na realidade da nossa escola, aqui no momento, a gente trabalha muito sobre a distribuição de horários. Então, é uma coisa que a gente utilizou, que foi a questão de colocar o inglês 5 vezes na semana. Então, utilizar-se dessa distribuição de tempo e entender que crianças do primeiro ano estão saindo agora do Jardim 2, que acabaram de serem oralizadas no português e que entraram agora no ensino bilíngue, eles vão ser integralizados no inglês de uma forma mais devagar, mas vão ser integralizados. Então, aqui dentro da nossa escola, do nosso colégio, a gente tenta fazer essa grande distribuição com que eles também possam ter o tempo para ter o português e ter o tempo para ter o inglês. Não de uma forma que vai forçar eles, né? Porque eles são pequenininhos. Tudo de forma muito natural, muito leve. Até falando sobre isso, a gente pontuou, a Teacher Dani já explicou mais ou menos aqui sobre o nosso material. Sim. Mas acho importante também que vocês deem uma contextualizada mais a fundo. Como que é essa aula do bilíngue aqui no Colégio Dinâmico? Quais são os materiais que vocês usam? Qual é a expectativa que a criança tem daquela aula? Como que ele sai daquela aula? Se é uma aula mais conteudista ou se ela é mais divertida? O que esses pais podem esperar também de atividades? Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente tem 3 livros que se completam, como eu já falei. Eles acabam sendo um grande complemento um para o outro e que o aluno ele não consegue se dispersar saindo de um livro para o outro, porque eles conseguem interligar. Então, a gente tem o CLIO, o PBL e o Language. E uma coisa que o High Five traz para a gente, que é um método muito interessante, principalmente para as crianças, que é o livro interativo, que inclusive está disponível para os pais na plataforma. Muito perfeito. Todos vocês têm acesso? É perfeito. Então, lá tem vídeos, tem flashcards, tem áudios, tem jogos, e são das metodologias mais utilizadas com as crianças, que são esses métodos mais multimodais, que eles utilizam como uma forma mais visual, sabe? Então, para eles é mais tátil olhar e associar do que não ter nada. Mas a grande verdade que a gente pode falar é que o material ele é muito completo nesse contexto e que a gente tenta trazer com que dentro da sala de aula seja discutido sobre todas as questões que são colocadas em temas. Por exemplo, a primeira unidade 1 por exemplo, do segundo ano vai ser sobre animais. Mas a gente não vai falar sobre os animais, fish, dog, cat. Não, a gente vai falar sobre superpoderes. Os animais têm superpoderes? Será? Mas esses superpoderes não são superpoderes, são habilidades que eles têm. Por exemplo, The Lion Runs,
The Fish Swims. Então, a gente tenta associar essa questão abstrata, esse mundo fictício, a uma forma como o inglês pode entrar na vida deles de uma forma mais divertida, mais legal. E a gente utiliza, assim, então, desse livro interativo que tem vários vídeos, vários flashcards, vários áudios, vários jogos, em que eles possam trabalhar esse vocabulário de uma forma mais divertida e que ele chegue em casa e fale assim, nossa, mãe, aprendi que o leão tem um superpoder. Aí é muito legal, sabe? Eu acho muito interessante. Você está falando do 2º ano, né? No 5º ano, eles continuam falando de animais, mas aí eles vão abordar outros aspectos. Por exemplo, tem a unidade introdutória, é sobre Ocean Animals. Então, eles vão falar dos animais... essa unidade. Incrível. Lindo! Falando sobre os recifes de corais, os animais do oceano, a riqueza, né, do oceano. Aí vai entrar a questão da sustentabilidade, né? Que é qual é o nosso diferencial? Por que nós temos o melhor material bilíngue do país? Porque a gente usa, o High Five é um material da National Geographic, que tem o canal de televisão, né? De internet. Imagens e vídeos exclusivos. As imagens são imagens exclusivas, reais, não são fictícias. E incríveis, de uma riqueza absurda. Então, eles têm acesso. O que a gente tem o melhor material? A gente consegue ligar esse livro, que é riquíssimo, com as tecnologias, igual a Lai falou, as plataformas digitais. Então, tudo eles conseguem acessar. Eles têm acesso ao National Geographic na internet, todo o material que eles podem procurar e vai estar disponível para eles. Então, eles ficam, assim, encantados com essa riqueza de material, entendeu? Essa gama. Games, a gamificação na educação bilíngue, ela é muito, muito importante, o uso dessas tecnologias digitais. Então, o que é importante? O que é, né, o grande ponto? É a gente ligar o tradicional com essa tecnologia, né? Porque Esse não tem é o como, grande né? diferencial. É o nosso século. O nosso século é da tecnologia. Acaba que as nossas crianças, né, falam a linguagem tecnológica. E temos que acompanhar, né? Com essa certeza. mudança, né? A gente tem que acompanhar e estar sempre atento e, né, deixar que eles façam parte disso e se sintam parte disso, né? E as professoras vão tentar acompanhar também. A gente está sempre, correndo atrás. Até falando sobre isso, só para vocês mostrarem para o público, né, que ainda não tem contato. Gente, vocês têm que saber como funciona uma aula de inglês dessas meninas, que é fabulosa. Elas montam tudo, né, na forma mais tradicional, existe um plano de aula, existe tudo na forma mais tradicional. Mas ao chegar na sala, a primeira coisa, às vezes a turminha tem que virar, tem que ligar a lousa. Queria que vocês contassem mais um pouquinho dos detalhes sobre essa dinâmica da aula de vocês. Bom, eu gosto muito de começar sempre com música, né? E é uma característica minha, né? E também muito bacana de se falar que vocês têm musiquinhas, elas têm combinados com eles, até para hora de fazer silêncio, tudo em inglês. Sim. E que eles falam corretamente. Com certeza. Eles acham muito divertido. Gente, é uma maneira fantástica de né, integrar e fazer eles se sentirem parte daquilo ali. Então, a gente começa sempre com música. Para se comunicar na aula, a gente tem os nossos combinados, né? O Classroom Language. Então, tudo que eles quiserem falar, tem pelo menos o mínimo ali. Por menos que ele fale assim, eu não sei nada, sabe? Então, a gente vai desenvolver. Para ir ao banheiro, para eles se comunicar, qualquer coisa, tudo a gente fala em inglês. E as músicas, os vídeos, o material traz muito game, intercalado com os livros, mas também, além disso, a gente integra projetos, a gente faz muito projeto, né? Sim. Principalmente com datas comemorativas aqui no colégio, a gente adora fazer isso. Teremos novidades muito desse ano ano. passado e esse ano vem muita novidade por aí, podem esperar, se preparem. Então, assim, essa integração entre os projetos, entre a música, o audiovisual, para o aprendizado da língua estrangeira, ele é muito importante. Ele é essencial. Sim. Ele é essencial, faz toda a diferença, né? Então, as nossas salas são adaptadas com todos esses recursos. Então, nosso material sempre ele é projetado lá e ele é interativo. Então, eles estão com o livro físico, mas está projetado lá. E aí tem vídeo, tem áudio. Então, é sempre assim, sempre movimentado.
Sempre também buscando a interação deles, né? De eles interagir com a gente, de eles certeza. interagirem consigo mesmo, para eles poderem se questionar, porque o bilinguismo, ele trabalha muito essa questão da flexibilidade mental deles, sabe? Deles poderem ter esse interesse de poderem se expor, poderem se falar. Tanto que, por isso que o speaking, ele é um pouco desafiador no inglês. Porque esse negócio de se expor, de falar, de não ter a vergonha, de né? não De ter a falar vergonha, inglês em público. exatamente. E é muitas das coisas que os meus alunos passam muito, que é sobre essa vergonha. Mas a gente tenta mostrar dentro da sala de aula que tá tudo bem. Teacher também tá aprendendo, você tá aprendendo. E todo mundo tá todos os aprendendo. dias, né? Isso, exatamente. Então, a minha metodologia dentro da sala de aula é sempre primeiro fazer um warm-up, que é como vocês estão, como foi o final de semana de vocês. Sempre quando eu chego na segunda-feira perguntando o final de semana, eles vêm com muitas histórias, muitas mesas. E aí, às vezes, eu tenho que... Não, desculpa, a gente tem que começar a aula. Mas, assim, a gente sempre tenta fazer esse chama no começo, porque, querendo ou não, a aula de inglês, ela acaba também sendo um ponto de brincadeira. Mas, às vezes, a gente também tem que ter um pouco mais de seriedade. Então, quando a gente faz esse chama, a gente quer colocar pra eles, a gente vai brincar, a gente vai aprender, mas primeiro de tudo, vamos conversar aqui com a professora, vamos prestar atenção nela. E a gente desenvolve, de acordo, então, com os 3 livros, que eles trabalham de 3 formas diferentes, mas a gente já discorre o livro e assim finaliza a aula, até porque a nossa aula, uma aula por dia, já é um grande avanço para eles, então ver a gente todo dia para eles é tipo, ai, teacher, você de novo, mas eu fico feliz. E é uma conquista muito grande em relação ao que a Lai falou sobre a timidez, que eles chegam, nossa, eu não sei nada, eu não quero falar, não sei. O fato de ter o inglês todo dia, a gente consegue perceber ao longo, né, do ano, como eles se desenvolvem. Vai se tornando normal, E como é todos os dias, não é uma coisa que você entrou ali de vez em quando. Não, todos os dias você vai ter aula de inglês. Então, todos os dias você vai ser inserido na língua. E aí eles vão perdendo a timidez. E essa conquista para eles é muito importante. Principalmente para aqueles que falam, que têm dificuldade, que às vezes realmente têm. Mas a gente vê essa superação dia a dia. É muito gratificante. Muito gratificante. O pessoal, os aluninhos, principalmente dos anos iniciais, que saem do infantil para ir pro ensino fundamental, tem muito medo, porque acabou de aprender português, nossa, agora eu tenho que fazer outra língua, eu já sei como é errar. Então, quando eles já sabem como é que é errar, eles têm muito medo. E é uma coisa que a gente tenta trabalhar muito, todo no inglês mesmo, de você... Fala do jeito que você quiser. Mas é a mesma coisa que a gente fala sobre a questão do inglês globalizado. A gente fala o inglês brasileiro. Então, fala do jeito... Pode usar esse sotaque. É seu. Você fez. Você aprendeu a falar as primeiras palavras. Você conversou com sua mãe nos primeiros anos. Você aprendeu a escrever com esse idioma. Então, tá tudo bem você utilizar ele como um suporte. Mas você vai perceber uma coisa assim, que são experiências que a gente vai registrando, né, Mari? O ano passado foi o nosso primeiro ano do ensino bilíngue aqui na escola. Então, eles foram a partir do Jardim 1 já, eles tiveram esse contato. Eu, inclusive, dei aula no Jardim 1, a tia Kelly no Jardim 2. Você vai perceber que os alunos que você recebeu o ano passado no primeiro ano e os alunos que você vai receber esse ano no primeiro ano serão diferentes. Sim. Muito diferentes. Eles já vão chegar diferentes porque eles já tiveram esse contato muito profundo. Você vai pegar os meus do terceiro, hein, que tava no passado, segundo. Eles estão perfeitos. Você vai... A gente percebe, nós vamos sentir a diferença. Sim. É uma conquista diária mesmo. Diária. Todos os dias, né? Tem alguns que já têm uma facilidade na comunicação, no português, então é óbvio que ele vai ter essa facilidade no inglês. É muito legal a gente perceber também que tem a ver com a autoestima deles. Eles começam a aprender palavrinhas e eles ficam felizes, né? Contentes com o aprendizado, compartilham nas casas, aprendem uma música e cantam em casa. E cantam muito. Eles cantaram You Are My Sunshine no Dia das Mães do ano passado. Eles cantaram até o final do ano. Mas os meus pequenininhos no Jardim, onde fizeram uma apresentação no final do ano, que eu tinha feito com alunos de primeiro ano. E eles dominaram, né? Olha a diferença da faixa etária. De faixa etária.
E foi fantástico, exatamente por causa da facilidade que eles têm. Né? Então, é muito rico, e tende só a melhorar, crescer. Onde esses meninos vão parar, né? Então, é muito importante. Nem a gente sabe, realmente. Então, acho que fizemos as perguntas mais importantes para esse primeiro tema. Para contextualizar, muita coisa para falar, né? Temos muitas pautas mais leves, pautas mais sérias, mas era muito importante que a gente conseguisse vir até aqui para conversar mesmo com as famílias que nos deem a oportunidade de ouvir um pouquinho. Quero agradecer às professoras por terem topado, né, liberar, topar também falar em público, assim, eu sei que não é fácil, né, colocar a cara assim para todo mundo ver. Mas eu sei que vai ser de muito valioso isso que a gente fez hoje. E se vocês tiverem algum recado final, alguma coisa para dizer para as crianças ou para as famílias, deixa esse momento para vocês também. Meus aluninhos do 1º e 2º ano, eu amo vocês sem ter te conhecido, mas... Desculpa. Mas é sério. Agora, a questão que a gente quer muito trazer para esse bilíngue agora desse ano é trazer muitas novidades, fazer com que vocês se sentem confortáveis, saber que os professores estão aqui, que a nossa coordenadora está aqui para nos apoiar sempre, e que vocês agora, tipo assim, olhando pra gente de uma forma mais humanizada, a gente também olha para vocês de uma forma humanizada, e que a gente espera que vocês curtam todas as festinhas que a gente fazer esse ano. É para participar de todas, brincadeira. Já vai ter uma agora, hein? Tem coisa chegando. É novidade. Eu acho muito importante esse momento. Eu acho que precisava que viéssemos aqui para falar sobre o que é o ensino bilíngue. Muita gente, mas muita gente mesmo, não tem ideia do que é. Muita gente ainda tem dúvida. Será que meu filho precisa continuar fazendo inglês fora? Ou será que eu tenho que matricular ele numa escola de inglês? Não precisa. Tudo que ele precisa tá aqui. Confie na gente. Sim. Nós temos o melhor material, nós temos a melhor equipe de professores. Estamos em constante aprendizado, em constante treinamento. Estudamos muito, nos preparamos muito. Temos a nossa coordenadora maravilhosa, a Mari, que está aqui para dar todo esse suporte só para a educação bilíngue. Então, assim, confiem na gente, confiem nesse processo. Tragam os filhos de vocês para cá. Os nossos alunos que já estão aqui, estamos ansiosos para rever vocês. Ansiosíssimos para ver vocês. E se preparem, fiquem de olho no bilíngue, no High Five esse ano, que temos muitas novidades. A gente só melhora. É isso. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui, que nos assistiram. Quem gostou de aprender mais, manda esse vídeo, manda para um coleguinha de fora. Manda para qualquer... Compartilha. Vamos ajudar as professoras também, né? Marca a professora também. Marca a teacher! Mandem beijos para as teachers nos comentários. Kisses. E veremos vocês em breve. Então, inscrevam-se aí no canal para ficarem de olho nos nossos próximos episódios também. Até mais. Bye, bye. Bye, bye.